Olá, boa noite, 6h01. Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Tribunal de Justiça de Minas Gerais modifica resolução sobre a licença paternidade. Judiciário se reúne na Corregedoria em BH para debater a reforma do Código Civil. TJMG é finalista em premiações sobre inovação no Poder Judiciário. A entrevista de hoje é com a presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG modifica resolução sobre a licença paternidade. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. As alterações contemplam casos de internação em razão de complicações do parto para magistrados e servidores que estiverem de licença paternidade. De acordo com a resolução publicada no DJE, Diário do Judiciário Eletrônico, esse tipo de licença será estendido pelo prazo correspondente ao período de internação do recém-nascido ou da mãe, nos casos em que houver complicações no parto. O ato normativo segue uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que ganhou nova redação em março deste ano. A diretriz do CNJ a respeito do termo inicial para licença paternidade atendeu a um pedido de providências formulado pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A licença paternidade passa a ter início no momento em que houver alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe, ainda que o período de internação passe de 2 semanas. Em situações em que não há complicações, a licença paternidade no Judiciário Mineiro é de 20 dias, a partir do nascimento ou adoção de uma criança. O presidente José Arthur Filho afirmou que, com essa alteração, o TJMG reforça o compromisso com a proteção da infância, da maternidade e da paternidade, pilares importantes de qualquer sociedade. O ato normativo do Conselho, regulamentado no TJMG, já previa que a licença gestante teria início no momento da alta hospitalar do recém-nascido, podendo ser antecipada para o primeiro dia do 9º mês de gestação ou data anterior, conforme prescrição médica. No entanto, nada havia sido alterado em relação à licença paternidade, que mantinha seu início previsto para a data do nascimento do bebê. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Judiciário se reúne na Corregedoria em Belo Horizonte para debater a reforma do Código Civil. Os detalhes com Cid Marcos. A reunião sobre a reforma do Código Civil relacionada à área empresarial foi realizada no auditório da Corregedoria no centro de Belo Horizonte. Participaram convidados como magistrados de câmaras especializadas do tribunal, juízes de varas empresariais da capital e comarcas vizinhas, professores de faculdades, representantes da OAB, representantes do Instituto dos Advogados, da Federação das Indústrias de Minas e da Associação Comercial. A ideia é ouvir a classe empresarial e suas demandas, como explica o desembargador Moacir Lobato, do TJMG, que compõe a comissão de juristas que vai propor a reforma. A ideia é essa, estão presentes aqui hoje 3 dos 5 integrantes da subcomissão que trata de direito empresarial. Eu, que sou daqui, do Tribunal de Justiça, a professora Paula Forgione, titular de Direito Comercial da USP, e a nossa relatora, e o professor Flávio Galdino, que é um grande advogado e professor da UERJ também. De modo que a ideia principal é estar aqui com a academia, com a advocacia, com os setores produtivos, para ouvir essas sugestões e o que é que pode ser objeto de encaminhamento e de reflexão por essa subcomissão que levará ao plenário da comissão essas propostas e ideias. Além de Moacir Lobato, o desembargador Marcelo Milagres também compõe a comissão. Milagres disse que o momento é de troca de experiências. Esse momento é um momento ímpar, um momento importante, em que a academia se une ao Poder Judiciário,
aos professores, né, aos magistrados, advogados, defensores, para que nós possamos pensar em atualização da legislação brasileira para efetivamente garantir a melhor realização do direito. E aqui hoje vamos discutir o direito empresarial, né? Temos aí o grande professor, desembargador Moacir Lobato, que integra essa comissão na parte de direito empresarial. Temos aqui a professora Paula Forgione, professora titular de direito empresarial da USP. Então é um momento muito importante, né? Uma audiência, ouvir os especialistas para que nós possamos trazer as melhores propostas para o Congresso Nacional. A cerimônia de criação da comissão foi realizada no fim de agosto, no Senado, em Brasília. De Minas Gerais, também integra a comissão o procurador Nelson Rosenval. Essa comissão trabalha nas propostas de atualização do Código Civil. O documento irá tramitar no Congresso Nacional como projeto de lei. Há prazo de 180 dias para a apresentação de propostas. Segundo Paula Andréa Forgione, professora titular de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da USP, o Código Civil precisa ser adaptado às novas relações sociais. O ambiente de negócios mudou muito nos últimos 20 anos. E o nosso código nessa parte está especialmente desatualizado na medida em que ele é uma cópia em várias passagens do Código Italiano de 42. Então, seguramente é a hora de nós atualizarmos sem quebrar o sistema. A ideia é manter o sistema, mas atualizar, modernizar e tirar entraves que haja a atividade econômica. A intenção do desembargador Moacir Lobato e de toda a comissão é ouvir a sociedade civil, ouvir aqueles que efetivamente, pedindo licença para ser informal, colocam a mão na massa e sabem onde aperta o calo. Nós temos que falar com o Poder Judiciário, principalmente, nós temos que falar com os agentes de mercado, nós temos que falar com a academia. E não é uma coisa para inglês ver, porque em algumas situações se poderia acreditar que não, é só para legitimar, vamos lá, a gente faz de conta que está ouvindo, etc. E não é nada disso. Nós realmente coletamos as sugestões. Isso hoje aqui é uma questão de debate. Depois nós pedimos para as pessoas nos encaminharem em 3 colunas, né, como sugere a justificativa. Isso é tudo analisado, todas as sugestões são analisadas, são planilhadas, analisadas, e aí a comissão debate como, em que medida nós devemos e conseguimos dar uma resposta a essas demandas. Este ano, o Código Civil completou 20 anos de vigência. Do prédio da Corregedoria do TJMG em Belo Horizonte, repórter Cid Marcos. Desembargador José Arthur Filho cumpre hoje último dia de agenda oficial no cargo de governador em exercício de Minas Gerais. A repórter Kátia Matos tem as informações. Boa noite, Kátia. Boa noite, Sandra. O governador em exercício de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho, assinou nesta terça-feira o termo de vinculação do prédio Rainha da Sucata, localizado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para o TJMG. O prédio passa a ser a sede da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do TJMG. A assinatura ocorreu durante cerimônia realizada aqui no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa. Em seguida, houve uma apresentação da Orquestra Jovem do TJMG. O governador em exercício também recebeu hoje a visita de várias autoridades. O desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho é o 10º presidente do TJMG a ocupar interinamente o governo do estado de Minas Gerais, dentro da linha de sucessão constitucional. Ele fica no cargo até esta terça-feira. Da cidade administrativa, Kátia Matos. Estão abertas até o próximo dia 13 de novembro as inscrições para o curso Inclusão Social e no Trabalho de Pessoas com Deficiência. Podem se inscrever magistrados, servidores, juízes leigos, colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. A carga horária é de 20 horas e o treinamento é à distância. Foram disponibilizadas 1.500 vagas para o curso que começa no dia 16 de novembro. O link para as inscrições está no portal TJMG. A seguir no próximo bloco. TJMG é finalista em premiações sobre inovação no Poder Judiciário. E ainda, acompanhe uma entrevista com a presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Assim como o TJMG, o Tribunal de Justiça do Pará também está comemorando 150 anos de criação. São 6h11, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde! TJMG é finalista em premiações sobre inovação no Poder Judiciário. As informações com Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da 2ª Vice-Presidência e da UAILAB, Unidade Avançada de Inovação em Laboratório, é finalista em mais uma edição do ExpoJude, Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. A Corte Mineira concorre nas categorias Escolas de Magistratura e Judiciais, Liderança Exponencial e Laboratório de Inovação. A 4ª edição do evento tem como objetivo reconhecer e incentivar iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológico, gestão e de novas metodologias aplicadas no ecossistema de justiça. Os ganhadores serão conhecidos no dia 21 de novembro, durante cerimônia a ser realizada em Brasília. Internautas poderão votar nos candidatos finalistas e, para isso, é preciso realizar um cadastro prévio por meio do site do evento. Pelo TJMG, são finalistas pela categoria Liderança Exponencial, o 2º vice-presidente e superintendente da IGF, desembargador Renato Dresch, e a diretora executiva de informática, Alessandra Campos. A EGF é finalista na categoria Escolas de Magistratura e Judiciais, com os projetos EGF em Movimento, EGF Inova, Programa de Aperfeiçoamento dos Magistrados Vitaliciandos do TJMG, e Programa Conhecendo o Judiciário, EGF Vai à Escola. A Unidade Avançada de Inovação em Laboratório é finalista na categoria Laboratório de Inovação. No ano passado, o TJMG venceu em 2 categorias, Laboratório de Inovação e Executivo de Inovação, subcategoria Justiça Estadual e Militar. Mais informações e como votar nos projetos do TJMG, acesse expojude.com. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Pacto do Judiciário mobiliza tribunais superiores na primeira jornada Justiça e Equidade Racial. As informações com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. A primeira jornada Justiça e Equidade Racial ocupará espaços nos 5 tribunais superiores brasileiros e no Conselho Nacional de Justiça, com ações que visibilizam desafios e discutem caminhos para o alcance da equidade racial na justiça e na sociedade. Com o tema Resgatando Raízes, Transformando o Futuro, a iniciativa está prevista no Pacto do Poder Judiciário pela Equidade Racial, lançado há 1 ano pelo CNJ e que hoje conta com a adesão de todos os órgãos do Judiciário. A programação inclui exposições e ciclos de debates. Os tribunais, além do CNJ, estarão engajados na elaboração de medidas que possam ampliar o acesso de pessoas negras à justiça com o combate ao racismo estrutural e institucional e aumentar sua representatividade nos quadros funcionais do Judiciário. A jornada acontece entre os dias 13 e 28 de novembro. A programação completa está disponível no portal do CNJ. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Entrevista. O superintendente de comunicação institucional, desembargador José Américo Martins da Costa, e o diretor de comunicação do TJMG, Sérgio Galdino, estiveram nesta terça-feira em Belém com a presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Durante o encontro, ela falou sobre os projetos sociais realizados na atual gestão, biênio 2023-2025, sobre os 150 anos de criação do TJ do Pará e a importância de ser a 9ª mulher da história a presidir o Tribunal Paraense. Acompanhe a entrevista feita pelo diretor de comunicação, Sérgio Galdino. Desembargadora, a senhora é a 9ª mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Pará, número 75, inclusive, presidente número 75,
que assumiu a presidência. O que é importante? A senhora entrou em fevereiro desse ano, tem 9 meses só, vai ficar na gestão 2023-2025. Qual que é a importância de a senhora assumir como mulher a presidência do Tribunal de Justiça do Pará? Olha, eu acho que tanto mulheres quanto os homens são sensíveis, mas eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito sensível, então há muitas coisas, principalmente ao ser humano. Então, para mim, hoje, a importância que eu vejo eu ter assumido é poder fazer pelo ser humano, servidor, pelo nosso magistrado, é poder dar atenção. A gente faz o que pode dentro de uma presidência, né? Não só na parte remuneratória, que a gente está fazendo o que está podendo, o que o CNJ nos permite, mas também no ponto de vista social. Então, para mim, hoje eu me sinto importante aqui para que eu possa fazer isso. Eu só poderia ter feito alguma coisa se eu estivesse na presidência. Então, para mim, uma importância muito grande são os servidores e os magistrados. Tem muitas ações na área social, a senhora falou agora. Eu queria que a senhora citasse algumas prioridades nas ações na área social que estão sendo realizadas na gestão atual. Bem, a gente tem vários projetos. Nós temos esse que nós assinamos, que é o POP Rua, que é com essas pessoas que estão na rua. Ontem nós assinamos com o Tribunal Regional Eleitoral, com o TRT, Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho. Então, nós temos um dos grandes projetos que nós temos, que eu digo que leva dignidade às pessoas, são os nossos jurisdicionados e até as pessoas que procuram a nossa casa, digamos, os fóruns, os juízes, são os PIDs, que são pontos de inclusão digital. Nós fazemos sempre em parceria com a prefeitura e a parte da prefeitura é o local onde nós instalamos e um funcionário, um servidor da prefeitura que é treinado por nós para ir receber o jurisdicionado que precisam ir lá para uma audiência, para saber de um processo, para falar com o promotor, para falar com o próprio juiz e que ali ele pode ser atendido através do sistema Teams. Nós estamos hoje perto ou já passamos de 50 pontos. Nós temos pontos que a 1.000 quilômetros da comarca, a 1.000 quilômetros, como o Castelo dos Sonhos, um local muito grande, muito longe, onde foi a antiga Serra Pelada, por ali por perto, ali do Castelo dos Sonhos. Era lá que nós colocamos também já em aldeias indígenas, quilombolas. Então, é um trabalho assim que a gente engrandece o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele vai ao encontro do cidadão e não espera que o cidadão venha ao nosso encontro. E eu digo que é uma dignidade que nós levamos a eles, porque quando eles se deslocam, eles vão às vezes na prefeitura pedir dinheiro para poder pagar passagem, aí deixam os filhos às vezes sem comida, porque o caboclo do interior, ele vive da pesca, ele vive da agricultura familiar, então ele não tem assim condições financeiras de se deslocar 300 quilômetros, 200 quilômetros. As estradas, na época da chuva, que é o nosso inverno amazônico, as estradas ficam intrafegáveis, quebra carro, eles vão assim de qualquer tipo em caminhão, tudo. Então, para eles não saírem de lá, isso é a maior dignidade que o Poder Judiciário pode dar a eles, chegando próximo aos seus jurisdicionados. E temos outras, inclusive de levar a refeição. Nós temos um restaurante aqui, que nós temos um contrato, que não é comida que sobra, o que fica bem, que não foi vendida, mas que está bem ali, a gente, boa para consumo, a gente está levando também para essas pessoas que estão na rua também com fome. Nós temos muitos projetos, nós temos muitos propósitos bons que a gente nem lembra assim contando, né? Mas que cada vez que a gente fala, a gente se orgulha do que a gente pode fazer, não sozinho. Tudo a gente faz com a ajuda dos nossos juízes auxiliares, dos nossos servidores. O Will é uma pessoa assim incansável na comunicação. Essa parte dos 150 anos que a gente está fazendo, todas essas coisas, estão fazendo leques, estão fazendo brindes para dar às pessoas, para os desembargadores, para os presidentes de outros estados. O Tribunal de Justiça do Pará, assim como de Minas Gerais, foi criado em 1873, completou
150 anos de criação. O ano que vem, em fevereiro, a instalação 150 anos também. Tem várias ações, projetos que estão sendo realizados pelo Tribunal de Justiça do Pará. Várias ações. Como todos os outros tribunais, cada um se projeta em alguma coisa. Nós temos também, já fizemos muitos eventos aqui no Pará, tudo por conta dos 150 anos, mas essas outras medidas, para mim, menores, mas que atingem mais o público em geral, para mim são as mais importantes. E são 7 tribunais, inclusive o Tribunal de Minas, né, foram 7 tribunais de relação que saíram num decreto, né, no decreto que hoje faz, de Dom Pedro I, que hoje, este ano, dia 3 de fevereiro, faz 150 anos desse decreto, e todos os tribunais estão comemorando os 150 anos. Governadora, parabenizar a senhora pelo trabalho que a senhora tem realizado aqui, pelas ações. Certamente a senhora tem aí uma gestão ainda até 2023, 2025, né? Tem mais um tempo ainda pela frente. E queria ver quais são as perspectivas da senhora para esse período agora que está vindo. Olha, primeiro eu peço a Deus que me dê muita saúde. A Deus, a minha Nossa Senhora de Nazaré, que é a nossa santinha daqui do nosso estado, nossa padroeira, que me dê muita saúde, e aos todos os meus auxiliares. Porque se a gente tiver saúde, a gente faz muita coisa. Temos muitas coisas ainda para fazer agora. A cada semana a gente está assinando um termo, estão partindo para novos desafios. Então, temos muita coisa para fazer ainda. É incontável, a gente não tem nós não temos assim, a gente tem uma agenda, mas aquela agenda ela é alterada todo dia, porque todo dia chega eventos e a gente também tem projetos que precisam ser implantados, e a gente está implantando, então até os 150 anos temos muito trabalho. Você acompanhou a entrevista da presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, concedida ao diretor de comunicação do TJMG, Sérgio Galdino. São 6h24. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma ótima noite, até amanhã. Tchau!